Pode se apresentar. Boa noite a todos. Meu nome é Eliana. é, Vim de uma família que, por graça divina, já conhecia o Espiritismo e colocou em todos nós que somos descendentes a semente do Espiritismo. E então eu comecei a estudar o Espiritismo. Estou fazendo conta aqui, 45 anos atrás. Eu era uma garotinha, né? Comecei a estudar e comecei também, depois de alguns 2, 3 anos da escola que eu tinha feito, a trabalhar. Tive um desenvolvimento profissional na área material, eu tenho a formação de publicitária, trabalhei com promoção muitos anos, depois me aposentei. Hoje, na área material, eu trabalho com artesanato, porque eu adoro arte e trabalho com essa habilidade que eu adquiri, né? No espiritismo, eu trabalho até hoje. Trabalho tanto nos trabalhos de atendimento espiritual, né? Atendimento fraterno, no trabalho de desobsessão, quando necessário. E um trabalho que eu amo fazer, eu faço um trabalho de evangelho no lar, na casa das pessoas, que antes eu fazia fisicamente, mas depois da pandemia, e ficou mais prático, a gente faz online, mas eu adoro esse trabalho. E agora, depois de conhecer o João, doutor João, há 3, 4 anos atrás, mais ou menos, não, acho que há 3 anos, não lembro. Eu comecei a acompanhar os cursos e esse ano de 2025 é a terceira vez que eu vou fazer o curso. Eu fiz 2023, 24, agora 25. Por quê? Isso, inclusive, a gente vai falar na aula. A gente aprende por repetição. Então, a cada ano, apesar de serem as mesmas aulas, eu aprendo coisas novas. É que nem um livro, gente. A gente pega um livro, lê, depois de uns anos, lê de novo, a gente aprende coisas novas. Então, é, eu, a minha, essa é a minha caminhada, a minha caminhada. E sou fanática por um judeu que se chama Jesus. Sou fanática por ele e amo animais. E descobri esse amor, quer dizer, esse amor ele já existia em mim desde pequenininha, mas eu pus em prática esse amor quando eu, há 17 anos atrás, resolvi adotar 3 gatinhos. E aí me aperfeiçoei nesse conhecimento há 3 anos atrás, quando eu conheci o João. E hoje o João me convidou para estar aqui. É a primeira vez que eu vou falar sobre este tema. Eu já trabalhei com algumas aulas, mas na área evangélica, né? E hoje vai ser meu debut nas aulas de animais. Vamos falar sobre a inteligência dos animais. Ok, gente? Vamos lá? Começando. Os animais têm inteligência ou somente instinto? Vamos dar uma relembrada aqui no conceito da inteligência. Inteligência, todo ato maquinal é instintivo. Definir o que é instinto. E o ato que detona reflexão, combinação, deliberação
é inteligente. O que define o que é inteligência. Isso está na Gênesis. Então, o animal, será que ele tem só instinto? Vamos lá, vamos para frente. Aqui, Caibar Schutel nos traz muitas informações. E a inteligência visual, a inteligência da visão, na visão espiritual por Caibar Schutel. Nós vamos encontrar muita bibliografia por aí sobre a inteligência, né, dos animais. Mas vamos ver um pouco sobre Caibar, né? Na Gênese da Alma, ele diz: o que é inteligência? O que é instinto? O que é raciocínio? O que é memória? Inteligência é a faculdade de entender, compreender e de conhecer. Vamos guardando isso aí. Instinto é impulso ou estímulo interior e involuntário que leva os homens e os animais a executar atos inconscientes. É aquilo que vem de repente, né? Você leva um susto e você grita, ai! Isso é um instinto, né? Interior nosso. Os animais também têm. Raciocínio é a operação pelo qual chegamos a uma conclusão ajuizada. Aí é mais profundo. Conclusões ajuizadas. Então, entra também julgamentos. E memória? Memória é a faculdade de conservar a lembrança do passado ou de alguma coisa que está ausente. Tudo bem? Essas são as definições que Caibar nos traz sobre inteligência, instinto, raciocínio e memória. Então vamos lá para frente. Agora no livro, deixando um pouco Caibar de lado, vamos ali no livro dos Espíritos, né? Todos conhecemos de Allan Kardec e André Luiz e Calderaro conversavam lá no plano espiritual. E foi feita uma pergunta, né? A resposta, quer dizer, a definição é: essas três coisas são o princípio de tudo que existe, que é a Trindade Universal: o Criador, o Espírito e a matéria. Então, vejam bem, é bem linear e de cima, se é que a gente pode dizer isso, se existe cima e existe embaixo, né? Seria o Criador, que é a nossa fonte. Dali, a criação vai para o espírito, cria o espírito, e do espírito, a criação faz a matéria, para que a gente possa, como espírito, exercitar o nosso processo através da matéria. Aí, na pergunta 27, a gente também conclui que, através da mensagem de André Luiz e Calderaro, os espíritos são seres inteligentes da criação. Que interessante. Todos os espíritos são seres inteligentes da criação. Vamos lá. Na pergunta 24, conclui-se assim: a inteligência é um atributo essencial do espírito, um e outro. Porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Isso eles nos respondendo, né?
que seria isso tudo? Inteligência é um atributo essencial do espírito, um e outro. Então, todos têm uma essência. Na essência, todos que têm espírito têm inteligência. Porém, a gente confunde. Para nós, que ainda temos um conhecimento, às vezes, limitado mesmo, né? É tudo a mesma coisa. Então, tem pessoas, eu até anotei isso, né? Tem pessoas que acham absurdo um animal ter inteligência. Por quê? Confundem, achando que é a mesma coisa. Ah, imagina, o homem é inteligente, animal não. A gente, animal, tem inteligência. Por quê? Como diz aqui, é um atributo essencial do espírito. Animal tem espírito. Aliás, é um espírito encarnado, né? Mas a gente confunde, porque a gente tem um princípio comum. Até entre nós mesmos humanos, nós temos um princípio comum. Quantas vezes a gente acha que uma pessoa é burra? Ah, esse cara não é inteligente. Será? Seguindo, no livro No Mundo Maior, no capítulo 3 e 4, tem uma descrição bem interessante. A crisálida da consciência que reside no cristal, a rolar na corrente do rio, se acha em processo liberatório, processo de libertação, certo? O cérebro é um órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, é um processo, é um sistema que o espírito passa. E a mente, gente, fica dentro do cérebro. Cérebro é uma coisa, a mente é outra. Então, aqui ele diz bem, a manifestação da mente, ela transita, né? Ela está em trânsito desde a criação, que vem de todos os processos, de todos os estágios, desde o mineral, vegetal, animal, hominal, para a gente chegar um dia angelical, certo? Aí, na pergunta 73, ele responde assim, que perguntaram, o instinto é diferente da inteligência? Aí a resposta diz assim, o instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio. Então vamos voltar lá, né, que o Caibar falou. A gente tem a inteligência, certo? No slide anterior a gente viu, a gente tem inteligência, a gente tem o raciocínio, a gente tem a memória e tem o instinto. Inteligência, instinto, raciocínio e memória. Assim que ele colocou, né? Nessa ordem. O instinto é uma espécie de inteligência, não deixa de ser. E é uma inteligência que ainda não tem o raciocínio, porque o raciocínio, como nós vimos, é a capacidade da gente até fazer alguns julgamentos, nos organizar, né, mentalmente. A próxima pergunta, que é a pergunta do Livro dos Espíritos, 597, diz assim: pois que os animais possuem uma inteligência que lhe faculta certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? Será que haverá algum princípio independente da matéria? Aí a resposta tem. Há.
e que sobrevive ao corpo. Gente, o que que há que sobrevive ao corpo? Tanto do homem como do animal. O espírito. O espírito. Então, nessa resposta aqui, quando eles perguntam, haverá neles algum princípio independente da matéria? Ele responde, e é o que sobrevive ao corpo, que é o espírito. E nós vimos, todo espírito tem o princípio da inteligência. Vamos lá, para frente. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Aí a resposta tem. Ainda nisso há um sistema. O que é um sistema? É um processo ainda nisso, né? São processos. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por vontade determinada e que têm inteligência, mas ela é limitada. Então, ele responde aqui que existem ainda animais onde o instinto é mais dominante. E depois o animal, no processo dele, evolutivo do seu espírito, dentro da caminhada dele, ele vai se aperfeiçoando no instinto, que é da inteligência, que é um tipo de inteligência. Mesmo assim, por mais que esteja no estado mais evolutivo, ele tem uma inteligência limitada. Não é igual à do homem, ok? Vamos para o capítulo 3 da Gênesis, item 11 e 13. Vamos ver que interessante. O animal carniceiro é impelido pelo instinto a se nutrir da carne. Porém, as precauções que ele toma, sua previsão, são atos de inteligência. Então, vamos observar aqui, né? O instinto dele é comer, é sobreviver. Ele é carnívoro. Aí ele vê uma presa. Ele vê uma presa, mas ele presta atenção na presa. Porque por sobrevivência e também para se proteger, ele toma uma certa previsão. Porque se aquela presa não tiver uma certa facilidade para ele avançar, ou se aquela presa demonstrar algum perigo para sua proteção, ele não vai naquela presa. E isso são atos da inteligência. Começa aí já se observar algumas, né, algumas atitudes que vêm da inteligência limitada dos animais, ok? Aí na pergunta 73, o instinto é independente da inteligência? Não. Voltemos então na resposta. É uma espécie de inteligência. Na pergunta 849, qual é, no homem primitivo, a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Gente, no primitivo era um instinto. Era um instinto de sobrevivência. Era um instinto de proteção, igual hoje os animais também têm. Era um instinto de proteção e sobrevivência. Aí, na pergunta 595, vamos lá. Os animais têm livre-arbítrio? Não são simplesmente máquinas, como muitos supõem, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem, sendo muito inferiores a este, aos homens, né? Porque ele não tem os mesmos deveres. Eles não têm um karma, né? Não vem com karma. Eu não tenho um dever.
A sua liberdade é restrita aos atos da vida material dele. Então, ele não tem a liberdade que o humano tem. Ele não acarreta em cada encarnação que ele tem, às vezes, mesmo no mesmo reino dele, vai, no reino do búfalo, do reino do animal, do reino do cão, do reino do gato, ele vindo várias vezes, ele vai aprendendo, mas ele não tem dever. Ele não vem com um dever. Ó, você tem que fazer a escola de aprendizes do evangelho. Não, não vem com isso. Você tem que se espiritualizar. Também não vem com isso, né? Mas ele vem com uma certa liberdade, que é restrita justamente para a vida que ele tem, com o externo que ele vive, né? Na sua proteção, na natureza, ou até nos locais onde, quando ele é domesticado, ele tem uma certa restrição. Vamos para outra? Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Questão 593. Ainda nisso, há um sistema, há um processo. E é bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, nós acabamos de falar. Mas não vês que, aos que agem por vontade determinada, é que tem inteligência, mas ela é limitada. Eu acabei de explicar isso de novo. A gente repete para que isso fique bem claro dentro da gente. Tem inteligência? Tem inteligência. É limitada? É limitada. De acordo com o quê? Com o ambiente que ele vive, dentro da necessidade material que ele tem. Podemos ir para o outro. No livro Evolução Dois Mundos, de André Luiz, psicografado pelo Chico, no capítulo 4, Automatismo e Corpo Espiritual, e que fala sobre atividades reflexas do inconsciente, tem aqui um texto interessante, que tem muito a ver com a gente também. Nessa base de incessante repetição dos atos indispensáveis ao seu próprio desenvolvimento, vestindo-se da matéria densa no plano físico e desnudando-se dela pelo fenômeno da morte, para revestir-se e renascer de novo na crosta da terra, em inúmeras estações de aprendizado, é que o princípio espiritual incorpora todos os cabedais da inteligência que lhe brilhariam no cérebro futuro pelas chamadas atividades reflexas do inconsciente. Então, gente, lembra que eu comecei falando que a gente aprende pela repetição? Isso vem de lá de trás, do nosso aprendizado lá de trás. E hoje, se a gente observar, os animais aprendem pela repetição. Tanto os dos domesticáveis, mais os domesticáveis, que para nós é mais fácil o acesso, né? Quanto os não domesticáveis. Então, na repetição, veja assim, aqui tem uma foto de um gorilazinho. Essa senhora, ela está ensinando por repetição várias situações novas para esse gorilazinho. E aí isso fica na memória dele. E aí ele vai desenvolvendo um pouco mais a sua capacidade de entender ou compreender ou de viver e atuar com a sua inteligência limitada, tá bem? E vai preparando o cérebro para o futuro. O gorila já está preparando o cérebro para o futuro, mesmo que ele nasça no reino dele. Vamos para o próximo, João? Olha, olha, é que bonitinho essa senhora atrás. Um
gatinho para ele conhecer, para ele poder o quê? Começar a perceber, é, por essas atitudes dessa senhora, a, a começar a se ambientar com o mundo externo, com o mundo que não é só dele, de Curi, que há um outro mundo. E isso vai ficando no gorila. Ele vai guardando essas lembranças. E aí vai esse processo da inteligência dele se aperfeiçoando um pouquinho, mesmo com as limitações que ele tem. Só que ele está abrindo um pouco as suas limitações, porque ele está tendo contato com o exterior. E ele está aprendendo coisas novas. Então vamos voltar aqui para o livro dos Espíritos. O que hoje é instinto, um dia foi aprendizado. E somente após de inúmeras repetições se tornou automático, que é o que vai acontecer com o gorila. E também o que acontece com a gente. Depois de inúmeras repetições, até de experiências nossas em vida corpórea, é que a gente vai aprendendo para na outra encarnação já ficar automático. Esse vício não quero nem ver. Nessa encarnação não posso nem ver. Ou essa atitude não é uma atitude que, gozado, faz parte mais de mim. Então, veja a similaridade, certo? Olha que interessante, na Revista Espírita, em 1865, setembro de 85, de 1800, século XIX, tem um trecho assim. Numa palavra, gente, isso é muito importante. Numa palavra, precisaríamos compreender nossa alma antes de procurar compreender a dos animais. O parâmetro para essa resposta do Espírito da Verdade era a alma do próprio homem. Então, o que está acontecendo com a humanidade? Se a gente pegar 40, 50, 80 anos atrás, a relação homem-animal era muito diferente do que é hoje. Nós estamos num processo de aprendizado também a conhecer a nossa alma para compreender a alma deles. E por isso que nós estamos nesse curso, gente, para poder compreender um Desculpa, pouco melhor a alma deles. Hã? eu, che... eu tive que ir para receber uma mercadoria. Tem problema, a gente deixa, viu, João? A gente deixa. Ah, eu tô assim, vou entregar para mim bem na hora da aula, e foi o que aconteceu, desde manhã esperando. Posso passar o Não, mas próximo? como você já conhece a aula, a gente deixa. Bom, aí no livro da Evolução em Dois Mundos, eu falei da Revista Espírita do século XIX, 1865, como ele mostra que a gente precisa primeiro conhecer a gente mesmo, a nossa alma. Por isso que esse processo da humanidade foi lento para chegar à nossa compreensão dos animais no século XXI, certo? O que hoje, para o nosso estágio evolutivo, é instinto, foi aprendizado da inteligência na fase em que nós passamos pelos diversos reinos, mais acentuadamente estagiando nos animais inferiores. Esta publicação é de 1958. Então, tudo que nós ainda trazemos é aprendizado, gente. E acredito que também quando a gente evoluir um dia, sei lá, um minuto da eternidade, eu nem sei como é que é que eles processam o tempo lá na eternidade, eu não lembro. A gente vai realmente também ter outros processos de aprendizado, né?
E é importante a gente saber que a gente já passou por esse aprendizado. Então, o nosso contato da compreensão com os animais é entender que eles também estão em processo. Mesmo quando a gente não entende por que um animal ataca outro animal, ou por que a gente vê um animal, às vezes, raivoso, né? Ou por que que a gente tem medo de animal, a gente tem que entender que eles estão também num processo que nem a gente. Vamos para frente? Os sentidos e o desenvolvimento da inteligência. Gente, aqui é um tópico também bem importante. Todos nós sabemos que temos 5 sentidos: visão, tato, audição, olfato e paladar. Tem até um desenho aqui do lado, tá vendo? É por intermédio dos sentidos que nós relacionamos com o mundo externo. É na relação com o mundo externo que nós desenvolvemos a inteligência, tanto em relação à nossa individualidade, quanto à relação à existência do meio ambiente ao nosso redor. Também é por intermédio dos sentidos que nos relacionamos, né, com os outros indivíduos. A relação com o meio e com os outros indivíduos nos fornece desafios constantes, promovendo o desenvolvimento da inteligência. Esses desafios, gente, são os nossos aprendizados. Tá? Então, todos nós possuímos isso. Importante saber que é um meio, né? É um meio de comunicação com o externo, o ambiente externo, e com outras pessoas, outros indivíduos, outros tipos, né? Podemos passar, João. Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre a inteligência do homem. Homem e animal. Kardec. Vamos ver o que ele diz no Livro dos Espíritos. Se comparamos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação, porque certos animais têm, nesse terreno, notória superioridade sobre os homens. Gente, Kardec disse isso no século XIX. Nós estamos no século XXI. E para aqueles nós que já chegamos até aqui, a gente já sente isso, né? A gente já veio com esse sentimento de que realmente, né, tem animais que às vezes têm uma superioridade maior do que os homens. Porque o homem, o ser humano, o homem, ele, a raça humana, às vezes se perde nesse processo de evolução. Estanca a sua evolução através de atitudes inferiores às dos animais. E nós sabemos que isso existe. E Kardec, no século XIX, já nos trazia essa informação. Aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 604, ele responde assim: a inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e a dos homens? Resposta: sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material, e nos homens a inteligência produz a vida moral. Então, o animal vai entrar na fase de entender o que é uma moralidade quando ele estiver num patamar como o reino hominal e não no reino
animal. No reino animal, ele ainda não tem essa moralidade. Por isso que às vezes a gente vê, fala, nossa, esse animal é tão agressivo, é tão selvagem. Ele ainda não tem o conceito e o conhecimento do que é moralidade, né? Aí, na Gênese da Alma, Caibar Schutel fala na página 33. Estudai a inteligência e a reflexão de um cão. O seu amor próprio, a sua linguagem, o seu amor pelo seu dono, os seus atos de verdadeiro heroísmo, e negais, se for capazes, que aquele corpo encerra um espírito, uma alma que pensa, que sente, que quer e não quer, mas que ama. Percorrei toda a escala zoológica e penetrai com espírito investigador todos os animais que formam os seres inferiores da criação. E vereis, ao lado do instinto que os movimenta, a inteligência desabrochando como prêmio do seu sofrimento. Gente, que lindo, né? Quer dizer, o animal vem, ele passa a encarnação dele, utilizando o seu instinto e desabrochando, ainda que numa inteligência limitada, o processo evolutivo dele, né? E com os seus sofrimentos, ele vai desabrochando mais e mais o processo evolutivo dele. Assim como nós. Eu acho que os humanos, Emmanuel fala muito isso, né? A doença, às vezes, para o ser humano, é um grande processo evolutivo, né? Então, os animais é o sofrimento, né, no humano, que também nos impulsiona no processo de evolução. Para os animais é a mesma coisa. Sem esquecer, sem dúvida, que eles têm isso, e alguns animais mais do que outros no seu processo de caminhada, esse desenvolvimento de amor, de proteção ao seu dono, de tentar salvar as pessoas. E Caibar pede, vamos investigar isso, vamos observar. Podemos passar para o próximo. E a consciência? A consciência. De maneira simples, podemos compreender que a percepção da individualidade, separada do meio externo, bem como as diferenças existentes nesse meio, inclusive no que tange a outros indivíduos, permite o desenvolvimento e afirmação da consciência de si mesmo e do meio ao redor. Quer dizer, o animal ele vai adquirindo a sua própria individualidade. A partir, tendo essa percepção, a partir de que ele vai, né, se separando um pouco daquele meio externo, né, e talvez de diferentes situações de relacionamentos com outros indivíduos, para ele ir percebendo o seu próprio desenvolvimento, a sua afirmação e a sua individualidade. Aí ele percebe a sua individualidade. Vamos para o próximo? João, se você quiser acrescentar, por favor, tá? Lá no final a gente conversa. Tá. Tá ótimo. Os mamíferos. Olha que interessante, gente. Quando o espírito adentra no grupo dos mamíferos, já apresenta todos os órgãos. Lembra que nós vimos? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Igual aos homens. Eles já nos mamíferos, eles têm os mesmos sentidos que o homem. Antes disso, mais restrito.
Encontra-se perfeitamente desenvolvido esses cinco sentidos, em relação direta com o sistema nervoso periférico, entre aspas, pineal, e o sistema nervoso central, permitindo uma conexão intensa com o meio ambiente e com outros indivíduos. Então, a partir dos mamíferos, com possuindo os cinco sentidos, eles começam realmente a ter uma conexão maior, tanto com o que está externo a ele, com o meio que ele vive, como com outros tipos de indivíduos, ok? Podemos mudar. Eu estou olhando aqui no relógio, por isso que acho que eu estou falando demais. No livro Evolução dos Dois Mundos, de André Luiz, no capítulo 9, sobre evolução e cérebro, diz assim: a formação dos sentidos no corpo dos animais superiores, obra-prima da supervisão e construção dos arquitetos do espírito, no transcurso dos séculos, a consciência acrisola, que quer dizer depura, então, os sentidos. Então, é assim, né? Através da administração espiritual, dos amigos espiritual e daquela toda a administração lá em cima, do grupo lá em cima, é que eles vão, né, realmente ajudando na construção, né, dos desenvolvimentos dos sentidos, para que, através dos séculos, essa consciência vai depurando os próprios sentidos e continuando o seu processo evolutivo. Pode ser, ó, através do cheiro, né? E através do paladar, e através da audição, através do olhar, podemos ir. Podemos ir. Aqui é assim um slide bem ilustrativo, só para vocês terem um conhecimento. Ali nós começamos o tamanho do cérebro de um réptil, primeiro, depois de um pássaro, depois de um urso, depois de um cachorro, depois de um macaco, depois de um primata e o homem. E aqui do lado direito vocês vão ver o desenvolvimento do cérebro no homem, com 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 7, até chegar ao nosso nascimento. Então, vocês veem que tudo, a organização. Olha, o arquiteto lá em cima não é brincadeira, não. O cara é bom demais, né? O cara é bom demais. Porque tudo tem uma explicação e tudo tem um sistema e um processo. Podemos ir para frente, João. Olha que interessante. Então, aqui a gente traz alguns exemplos para a gente não se equivocar. Sabe-se que hoje o tamanho do cérebro não é proporcional ao desenvolvimento da inteligência. Então, o tamanho do cérebro não tem nada a ver com inteligência. O cérebro de um ser humano pesa 1,5 kg. O da baleia pesa 9 quilos. É bem maior que o nosso. O cérebro liso ou com giros não significa também mais inteligência ou menos inteligência. Nem os neurônios. Apesar da gente brincar, né, que às vezes tem um tic-teco meio quebrado, não é o maior número, nem o menor número de neurônios, não significa maior inteligência. O cérebro de um golfinho possui cerca de 300 milhões de neurônios, ou cerca 3 vezes mais que o cérebro humano. Então, olha, gente, a gente tem que parar com esse preconceito quando a gente fala que o cara tem a cabeça chata, porque ele tem menos neurônio. Não é nada disso, hein, gente? O tamanho do cérebro não tem nada a ver com a inteligência. Vamos para o próximo. Aqui também é uma coisa mais, assim, explicativa e mais científica, tá? Eu vou passar rapidamente, mas é bom a gente saber. O lobo frontal e a substância cinzenta. A evolução do espírito, 2 pontos.
O desenvolvimento da substância cinzenta e do lobo frontal. Ambos se iniciam nas aves, antes dos mamíferos, ok, gente? O que que é o que que a substância cinzenta faz na gente e neles? Ela é responsável pela memória e a construção do passado. Ela arquiva. E o lombo frontal? Ele é responsável pela associação e cognição do confronto da informação trazida pelos sentidos, o estímulo sentido, com outras constantes do banco da nossa memória. Então, o lobo frontal é a fibra ótica que une, sabe? Ele une a memória, que é a construção, né, que está na substância cinzenta do passado, e une com os estímulos, os sentidos, os estímulos que vêm pelos sentidos, né, com outras constantes, com outras lembranças da nossa memória, ok? Podemos ir. Inicialmente, formam-se as partes do cérebro responsáveis pela manutenção do corpo. Isso é a formação do cérebro. Primeiro faz a parte que mantém o nosso corpo físico. Em seguida, a parte responsável pelo nosso controle endócrino. Depois, em terceiro lugar, surge a glândula pineal, promovendo a ligação mais profunda entre o espírito e o corpo físico. Então, esse terceiro estágio, ele surge no processo animal, no réptil. Então, é no réptil que começa a surgir os princípios da consciência, inicia a consciência. Eles têm uma glândulazinha lá também pineal, tá, gente? No quarto processo, é a formação da camada cinzenta, que nós acabamos de falar, e o lobo frontal, que permite ao espírito a relação com o seu meio externo, que aí já vem nas aves. Então, são 4 estágios da formação do cérebro. O que realmente começa a despertar um pouco a consciência é no terceiro estágio, nos répteis. E o que faz aquela ligação do frontal com a massa cinzenta, que a gente costuma falar, a nossa massa cinzenta, né? Que liga a memória com os sentidos, ele começa nas aves. Todas as estruturas formadas vão se configurando e se adaptando para a formação do cérebro futuro. Podemos ir, João. No livro Evolução de Dois Mundos, de André Luiz, no capítulo 9, ele diz assim, a evolução em cérebro, né, que é o capítulo. Sobre a orientação das inteligências sublimes, cada sentido se instala em organização especial, formada de vários aparelhos e implementos. Também o cérebro integral se organiza em lobos diversos, com vastas margens de recursos para o futuro, quando a alma, então, nascente, em atividade instintiva, na construção do seu próprio veículo, se erigirá em consciência desperta com capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Gente, fala se eles não são bons não, no que eles fazem. Pelo amor de Deus, né? Olha só toda essa construção, né? Toda essa construção que o plano espiritual faz no cérebro, para a evolução do cérebro. Né? Todo esse maquinário, aqui embaixo tem uma foto de um cérebro com um monte de engrenagenzinha, é isso aí. É isso que vai acontecendo, vai despertando a nossa capacidade. Para quê? Para a gente ir formando um cérebro melhor no futuro.
E assim vem isso através de todos os estágios da criação, principalmente de lá de trás, e que desperta também nos animais. Ok? Podemos ir para o próximo. Ai, gente, a história desse corvo é muito legal. Eu estava lendo a história dele nesse livro aqui do Marcel Benedetti. Esse corvo, até eu deixei aqui para ver o nome dele. Uma vez, em 2002, um corvo de nome Betty, deve ser um corvo fêmea, né? Provou ao cientista ser capaz de confeccionar objetos que servem de artefatos ou instrumentos para facilitar algum trabalho. Até essa data, pensava-se que somente os seres humanos eram capazes de construir ferramentas. O corvo, utilizando-se de um arame, construiu um gancho com o qual retirou um pedaço de carne colocado no fundo de um tubo de ensaio por um cientista. Gente, o corvo pet. Olha que interessante. O corvo faz aqui, né? Com araminho, um ganchinho, vai lá, pega e traz a carne. E o pessoal achava que só o humano podia fazer ferramenta. Vamos mostrar mais exemplos. Pode ir, João. Essa cegonha, esse é outro exemplo, né? O Delane mostra essa cegonha, ele comenta sobre essa cegonha. É uma cegonha, eu vou dizer rapidamente, para a aula não ficar muito comprida, tá? É, é uma cegonha que ficou no telhado de uma pessoa lá. O dono de imóvel não queria cegonha de jeito nenhum, que fazia, incomodava o homem. Aí ele falou, eu vou lá e vou acabar com essa cegonha. Cada vez que ele ia lá fora, cadê a cegonha? A cegonha não aparecia. Ele achou aquele estranho. Aí ele falou assim, bom, eu vou fazer um plano para pegar essa cegonha. O homem raciocina, certo, gente? O homem raciocina. Ele falou, eu vou convidar um amigo, nós vamos lá, né? Eu vou falar para o meu amigo sair, ela vai achar que eu fui embora e eu pego a cegonha. Ele foi com o amigo saiu, ele lá esperando, nada da cegonha vir, né? Nem quando estava com o amigo, nem quando o amigo saiu. Foi com mais dois amigos, fez a mesma coisa. Eram três. A cegonha não apareceu. A cegonha falou: O quê, neguinho? Tá querendo me enganar? Não vou, não. Não vou, não. Ela não apareceu. Foi com quatro. Fez a mesma coisa. Três saíram, ele ficou escondidinho lá. A cegonha falou: Não vou, não. Tá me enganando, é? Pois é. Depois o homem danado, né? Infelizmente, raciocinou um pouco mais. E foi com sete. Aí a cegonha, coitada, não pôde. Ela se confundiu, eram muitos. Mesmo saindo seis, ela apareceu, achando que todos tinham ido embora. E o danado do homem, não é que acabou com a vida daquela cegonha? Bom, acontece, né? Infelizmente, a gente vê aqui nesse exemplo o que o homem usa do raciocínio e o que a cegonha usou da percepção dela. Ela demorou para cair na armadilha do homem, porque ela percebia que ele queria pegá-la e que estava armando para ela. Podemos seguir. Os animais falam, eles têm desenvolvimento da linguagem. Questão 594 do Livro dos Espíritos. Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Animal, não. Mas num meio de se comunicar entre si, sim.
Eles se dizem muito mais coisas do que supondes, mas sua linguagem é limitada como as suas próprias ideias. Depende das suas necessidades. Então, entre eles, existe uma linguagem. Podemos ir para o próximo. Questão 594A. Há animais que não possuem voz. Esses não parecem destituídos de linguagem? Por exemplo, animais tipo cachorro late, gato mia, o boi ruge, a galinha pia, sei lá como é que chama aquilo, gargareja, né? Eles têm uma linguagem. E aqueles que não têm linguagem? Por exemplo, aí, como na foto, a girafa. E não se comunicam? Vamos ver aqui o que está escrito. Eles se compreendem por outros meios. Ó homens, para vos comunicardes reciprocamente, só dispondes da palavra? O que dizem dos mudos? Sendo dotados de vida, de relação, têm meios de se prevenir e se exprimir as sensações que experimentam. Julgais que os peixes não se entendem entre si? O homem, pois, não goza do privilégio exclusivo da linguagem, enquanto a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo de suas necessidades e ideias. A linguagem do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então, gente, todos têm uma linguagem própria, desde lá da minhoquinha, da formiga, da abelha, né? Todos têm. Não é porque não tem som, apesar que tem alguns voadores que ficam, pernilongo, ai, aquele sonzinho do pernilongo é chatinho. Mas ele se comunica com os outros. Podemos ir, João. Olha lá, ó. As formigas também se comunicam, mas por odores. E cada odor tem um significado diferente que vai desde uma saudação até o alarme contra invasores. As abelhas se comunicam através dos movimentos corporais, como se fosse uma dança, capaz de indicar a posição exata de uma fonte de néctar, um novo local de moradia, por exemplo. Quando as diversas abelhas encontram vários locais bons para se instalarem, fazem um plebiscito e as abelhas, plebiscito entre aspas, né, gente? E as abelhas da comunidade votam para decidir qual é o melhor local. Gente, eu, numa casa lá do interior da minha família, uma vez começou a vir muita vespa dentro de casa e tal. Falei, ai, meu Deus, uma me mordeu, dói para chuchu, vespa quando morde, dói. Aí eu chamei uma pessoa para ver, né, que estava lá no telhado. Ele abriu 1 metro em toda a volta da casa de telhado. Tinham 12 casas de vespas. 12. Porque uma se comunica com a outra e fala, pode vir aqui, que aqui é bom. Ninguém vai nos atrapalhar. Pode vir. 10 minutos. 10 minutos? Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Então, ainda tem um monte de slide, hein? Então, Então, vamos. olha, gente, os corvos também têm a sua forma de linguagem, só que às vezes, né, eles não entendem uma linguagem diferente. É que nem o cachorro, se ele tem um dono que só fala russo, quando chegar no Brasil, ele não vai entender muito a linguagem do português. Gente, vocês vão ler depois, porque eu não posso ficar falando muito. Vamos embora. Os papagaios não somente são hábeis imitadores de som, mas compreendem perfeitamente e são capazes de corrigir distorções das músicas,
que ouviram colocando no tom e no timbre. Os exemplos dos esquilos, que se comunicam com som, né? E aí há um documentário que mostra também os lagartos, né? Como eles se comunicam. Podemos ir para frente. Os golfinhos, gente, os golfinhos são especiais na sua comunicação. Aprendem linguagens artificiais, como demonstrou Louis Herman, né, da Universidade de Havaí, nos Estados Unidos. Olha que interessante. Através do computador, quando os golfinhos ouviam esquerda bola bater, eles entendiam que era para bater a bola do lado esquerdo. Quando diziam prancha, olha a ordem dessas palavras. Prancha, pessoa, água, era para que ele levasse a prancha para a pessoa. Aí muda a ordem, né? Pessoa, prancha, pessoa, água, é para levar a prancha, desculpe. Quando a ordem muda, fica pessoa, prancha, água, era para levar a pessoa, a prancha na água. Então, o golfinho ele já tem ele faz uma diferenciação, ele já consegue fazer essa ordenação através das ordens das palavras e dos comandos. Podemos ir para frente. Vocês vão ler toda essa aula depois. Primatas. A palavra articulada e a linguagem de sinais. Como sabemos, a natureza não dá salto em diversas espécies e foi se acentuando a capacidade de comunicar, passando pela mímica, pela linguagem abstrata, até se confundir com a linguagem articulada do ser humano. Então, gente, isso está muito claro. Para chegar na nossa linguagem, tem todo esse caminho, esse sistema, né? Esse processo. E através depois do aperfeiçoamento dos sentidos e começar da repetição e da articulação é que vai chegando mais perto de uma linguagem, né? E aí começa o desenvolvimento da civilização. Podemos ir em frente. Por exemplo, o lobo grita pelos companheiros na sombra noturna. Isso daqui é como eles se comunicam, né? O gato encolorizado mostra a fúria, mia raivosamente. O cavalo relincha de uma maneira particular, ou quando está alegre, né? Ou quando ele não está alegre também, o animal se relincha. A galinha emite interjeições para anunciar a sua postura, acomodar a prole, os pintinhos todos, né? E alimentar os pintinhos. Então, o cão é quase humano em seu gesto de contentamento e em gemidos de dor. É o animal que tem uma comunicação mais parecida com a nossa raça humana. Podemos ir em frente. Aqui diz, vocês leem depois, é a linguagem convencional, né? De como vai chegando até a gente, né? Implementando a voz através da laringe, fazendo as expressões de boca, como ressonar o som, que aí já é a parte quase que humana e humana no processo evolutivo da mônada. Podemos ir. É toda uma viagem até chegar ali, né? Inteligência e consciência. Então, o que nós vimos? Desenvolvimento dos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar. Aí o desenvolvimento do cérebro, aquilo tudo que a gente explicou, do frontal, da massa cinzenta e tal, que vem de trás, né? E de baixo para cima. E a relação com o meio ambiente externo através dos sentidos, né? E da memória, que é aquela união dos sentidos e memória e que processa o cérebro. Podemos ir em frente. Então, as informações processadas no cérebro resultam em expressões
na relação com o ambiente. A linguagem forma de expressão da inteligência e das emoções. À medida que o espírito evolui, ele expressa-se através da comunicação com os indivíduos que compartilham com ele o meio ambiente. Quanto mais evoluído, maior a inteligência, maior a necessidade de comunicação, mais desenvolvida a linguagem de comunicação. Quanto mais se comunica, mais desenvolve a inteligência, consequentemente, mais a consciência. Como dizia a Chacrinha, quem não se comunica se estrubica. Podemos ir. Bom, de posse de todos os instrumentos para a manifestação da inteligência, impulsiona-se o espírito na fase dos mamíferos, a esferas mais altas, caminhando lentamente no processo que levará a manifestar-se de maneira mais efetiva e clara. Agora caminha o homem entre as suas próprias decisões complexas, de posse da palavra, que lhe atribui expressão de todos os sentimentos, pensamentos, vontade, aprendendo o caminho que tornará um dia o artífice do amor, alicerçando-se então na comunicação da luz, expressando em si a vontade de Deus. Podemos ir? Acho que a gente está quase no final, né? O animal não possui livre-arbítrio, então não evolui por sua vontade e sim pela organização espiritual. Os animais não agem só por instinto, são dotados de inteligência relativa elevada. Tudo isso já foi dito aqui. Podemos seguir. Aqui tem alguns exemplos, gente, que depois vocês dão uma olhadinha na aula. Eu vou passar muito rapidamente para não extrapolar o nosso tempo. Esse gorila, o cavalo, o gorila que aprendeu o linguagem de surdos e mudos e se comunicava, podemos ir. O cão, esse cão é incrível, esse cão do século XIX, ele se comunicava pela patinha, fazia com o espírito, ele fazia até contas. É igual o começo do livro dos espíritos, com Kardec e as meninas lá, né, fazendo. Esse cavalo era capaz de adicionar, subtrair, fazer frações decimais, ler, soletrar, dizer. Gente, esse animal, o dono dele ensinou tudo isso para ele. E ainda ele respondia questão, também batendo a patinha no número específico de vezes ou balançando a cabeça em direção do objeto correto. Podemos ir. Esse cãozinho, gente, vocês sabem da história, né? O cãozinho que salvou essa dona, que ela levou um tombo feio, e o cãozinho é que salvou essa senhora, porque ele avisou todo mundo. Ele simplesmente salvou a vida dela. Ela caiu feio e ele estava lá ajudando. Esse Collie aí, que saiu no Estadão em 2011, ele memorizou 1.000 substantivos próprios. Vocês sabem 1.000 substantivos próprios? Talvez sabem, mas será que a gente lembra? Né? Olha a sua habilidade de discriminar os objetos visualmente com vocabulário extenso e uma memória substancial. Esse cão é demais. Podemos ir, João. Resumo. Se no círculo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade, nas linhas da civilização, sob os signos da cultura, observamos que na retaguarda do transformismo, o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletiva, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão interessantes. Nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente
os círculos elementares da natureza, qual vaso vivo, de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano, em trânsito para a maturação, sublimada para o campo angélico. Isso está na Evolução de Dois Mundos, o livro de André Luiz. Obrigada. Se não tivesse um animalzinho na minha casa, seria mais limpo, seria mais organizado, né? Seria com menos pelo, mas É, eu não seria tão feliz. Gente, temos poucos minutos, mas ainda se alguém tiver dúvida, ainda dá, se eu puder responder. vai, tem 10 minutinhos para perguntas. Deixa eu abrir aqui o meu gatinho aí no banheiro. Peraí. Vai, Onyx, vai. Mamãe abre, mamãe abre. Vamos lá, pessoal. Ninguém tem dúvida? Nossa, que Deixa eu gente. falar, então. Aquela imagem que você mostrou daquela cientista mostrando O gorila. mostrando o gatinho para o gorila, eu tirei da. Eu dava muito essa aula e a gente falava sobre. Passava até o filme da Coco, que essa gorila chamava Coco. Ela faleceu há pouco tempo. É, Ela era tão emotiva, ela tinha um gatinho que era a paixão da vida dela. E o gatinho escapou do reservatório onde ela morava e o gatinho foi atropelado. Contaram para ela que o gatinho tinha morrido, né, na linguagem de Libras. Ela segurou as emoções, ficou quieta. E os tratadores de madrugada ouviam a Coco chorando, se lamentando da perda do seu gatinho. E o que aconteceu? Todo mundo se emocionou, aí fizeram uma coletiva para arrumar um gatinho para Coco. Foram muitas doações de gato. Ela escolheu o gato, ela deu nome para o gatinho, você entendeu? Então ela ficou mais cuidadosa com esse gato. Ela se sentia culpada de o gato ter escapado do ambiente onde eles moravam e atravessado a cerca, indo para a estrada e ser atropelado. É linda essa história. Eu tenho ela em DVD, chama Coco. Ela chegaram a arrumar um marido para ela, que não era tão inteligente quanto, teve um filho e o filho também não foi tão inteligente quanto. Muito linda a história da Cuba. Tá? Querem perguntar mais alguma coisa? nossa, o pessoal entende fácil, né? Que bom. Ah, mas foi muito clara a sua aula, você entendeu? Muito E uma clara. coisa para comentar, Eliana, quando você perguntou se os animais falam, eu lembrei de uma fala do meu pai. Ele falava assim: nunca lata para um cachorro, porque você não sabe o que está falando para ele, né? Justamente porque a gente não considera, né? Isso faz muito tempo, a gente não considera a inteligência dos animais, né? E aí, às vezes, tem criança que é até hoje estimulada a ir lá miar pro gato, né? E aí eu me lembro da frase do meu pai. Eu falo, meu Deus, o que será que a criança está falando pro bicho? O bicho vai sair correndo, né? Cada um tem a sua maneira de se colocar. Eu vi esse filme da Coco, é fantástico, João. Fantástico, não é? Muito bonito ele. Uhum. Se você alguém É, conseguir o link, eu não sei, vou procurar. Eu sou meio retardado procurar essas coisas na internet. Se alguém tiver o link, saber alguma coisa, manda para mim que eu coloco no grupo, que é muito bonitinho mesmo esse filme da Coco. Você chora em situações, né? ai, sabe que eu ia falar para vocês também? A linguagem dos animais com os humanos
ele faz, dependendo dos animais no estágio que ele está, através do instinto e do sentido, né? Do sentido. Ou ele se esfrega no ser humano, ou ele passa a patinha, o cavalo cheira a gente. Então, é também uma forma da linguagem deles com a vida externa, com o ambiente externo. E eles se comunicam com a gente, ou com o Eu olhar, sei, isso gente. eu sei porque eu tenho dois aqui, eles ficam soltos. Quando chega cliente, ele vem aqui no consultório latir para mim, porque eles latiram, eu fui lá pegar a mercadoria, que eles estavam tocando a campainha, um pouco longe, não deu para ouvir. Mas eles vieram me avisar: ó, chegou gente, você não vai levantar, não. Eu tive que ir lá. É interessante, eles são muito E interessantes. os meus gatos, quando quer comer, fica miau, miau. Aí eu finjo que eu estou dormindo de madrugada. Aí ele vem com a patinha. Quer dizer, Sim, é os animais se verdade. comunicam Uhum, com conosco. certeza. No final, eu vou passar um vídeo para você que também foi uma surpresa para mim, esse vídeo. E é um vídeo sobre pombos, a inteligência dos pombos. Impressionante, eu não sabia. Ai, eu vi esse Eu vídeo. eu coloquei no Eu meu vi esse status. vídeo. Eu coloquei no meu status, mas é para mostrar para vocês. Eu vi no seu status, no seu story eu É a minha vi. história, exatamente. Ai, Uhum. é lindo. Eu vou mostrar para todos vocês daqui a pouco. Pessoal, eu sei que está chegando o final da nossa aula. Eu vou pedir. A Maria Cristina, ela mandou uma mensagem, ela não estava conseguindo entrar. Acho que ela não conseguiu. Então, eu vou Mas eu pedir. entrei, João. Ah, que beleza, que ótimo, Maria Cristina. Só não Então, sei se vocês conseguem me ver, porque eu não sei mexer no negócio aí. Sou que muito ótimo. ignorante. Então, você faz as nossas vibrações, tá? Não esqueça de fluidificar nossas águas. Vibração pelo grupo do WhatsApp, né, das vibrações. E quando você terminar as suas vibrações, você passa para a Thaís, você chama para a Thaís fazer a prece final, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Juntamente com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores, nós faremos as nossas vibrações de amor, de carinho. Pai nosso, que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito seja. O nosso de cada vigor, as forças físicas, Tá pipocando, tá mas travando. dai também o pão para o espírito. Vamos tentar. Isso, pode continuar. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensina-nos a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que repudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, mas sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. E que esse Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, outros por erros judiciais. Que vá aos hospícios, iluminando esses cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem, tem o consolo da palavra amiga. Que estes que neste momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, tenham um guia e o vosso perdão. Que esse Pai Nosso também vá alcançar os órfãos, as viúvas, aqueles que até essa hora não tiveram uma corda de pão. Que esse Pai Nosso também vá aos dirigentes das ações, para que evitem a guerra e cultivem a paz.
que a paz e a harmonia estejam com todos, entre nós e em todos nós aqui que somos ouvintes dessa aula maravilhosa. Que Nossa Senhora possa abençoar as nossas águas, para que possamos receber esses fluidos maravilhosos da luz, do entendimento e do amor. Que sejamos todos nós abençoados, para que possamos seguir adiante. Assim seja. Agora a nossa Thaís pode fazer a prece final. E assim, com os pensamentos ainda elevados, com nosso coração repleto de amor e gratidão, vamos fazer a prece daquele que talvez tenha sido o primeiro a nos alertar para esse mundo imenso de amor que sempre nos rodeou, mas que no início não era tão observado. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Aonde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.